Então, de imediato, o nosso querido amigo, que seguido está aqui quando é convidado, vem aqui e coloca com muita clareza seu ponto de vista, também não se omite. É o querido Beto Ferreira Martins Vasconcelos, secretário nacional de Justiça. Excelentíssimo senhor presidente, senador Paulo Paim, uma honra estar aqui com vossa coordenação, sob vossa coordenação. Senador Jorge Viana, parceiro de longa data nesses temas e outros tantos. Temos trabalhado em conjunto. Secretário Nilson Mourão, que a cada dia se mostra um colega, um amigo, um parceiro e um eterno buscador de soluções. Secretário Paulo Maldos, já de longa data no Executivo, um parceiro de trabalho. Embaixador Carlos Alberto Simas, obrigado pela parceria ao longo desses últimos tempos que eu assumi a secretaria. Alex George, do Centro de Apoio de Orientação ao Haitiano de Porto Alegre. Companheiro Luiz Alberto dos Santos, do Ministério do Trabalho e Emprego. José Maria, membro da Conlutas. O padre Paulo, eu acho que ainda não chegou, mas deve chegar. O senador Aníbal, que estava aqui presente. A onipresente irmã Rosita, que discretamente chega e fica lá no fundo, uma batalhadora, um trabalho Vamos magnífico. Convidar a irmã Rosita para vir aqui na primeira fila, é a nossa convidada, faz questão. Que eu tenho acompanhado o trabalho da igreja, das pastorais, inclusive lá no Rio Grande do Sul, que aqui provavelmente o Alex vai poder colocar o apoio cristão, inclusive na minha cidade natal, que é Caxias do Sul. Irmã Rosita, senhor presidente, eu costumo dizer que ela é onipresente. Em todos os eventos que eu vou e outros que outras pessoas vão, e eu acredito que ocorrem ao mesmo tempo, ela está presente. Então, são as Irmãs Rositas. Muito bem. E um trabalho magnífico que o IMDH faz e outras entidades, Cáritas, dentre outras tantas, no trabalho de assistência ao imigrante e refugiados no Brasil. Prazer estar com a senhora novamente também, irmã Rosita. Bom, Me permita, informação que me chegou, que o padre provavelmente não vai chegar em tempo. E se Vossa Excelência concordar, a senhora falaria no momento em que ele... Falaria no lugar dele, já que ele não vai poder estar presente. Ok? Do padre... Paulo, parece que ele não vai poder chegar em tempo. A senhora falaria, se assim concordar, nessa mesa que ele falaria, a senhora o representaria. Já está convocada, né? Continua, secretário. Obrigado, presidente. Bom, senhoras e senhores, antes de mais nada, uma honra estar aqui ouvindo, debatendo com o Senado Federal soluções, diagnósticos e soluções sobre um problema tão... Aliás, eu nem diria um problema. Acho melhor colocar da forma mais correta. Um fato que não pode e não deve ser visto como um problema, mas sim como um fato, fruto da nossa identidade, fruto da nossa história, coerente com nossa história, passível de construção em conjunto para melhor tratamento desse momento. Eu digo isso porque a migração, como o secretário Nilson Mourão colocou, a migração é um fenômeno mundial, aliás, é um fenômeno da história do mundo. Por diversas motivações, por diversas razões, migramos. Em busca, em conquista, no eterno afã do ser humano de buscar e conquistar novos caminhos, novos horizontes, muitas vezes em busca de uma oportunidade melhor, uma oportunidade econômica melhor para si mesmo ou para sua família, muitas vezes perseguidos por conflitos armados, por situações de perseguição individual, enfim, por quaisquer que sejam as razões, migramos. E os dados ali comprovam, a ONU, a Organização Internacional de Migrações,
da ONU, da Organização das Nações Unidas, indica que há aproximadamente 230 imigrantes no mundo, milhões de imigrantes no mundo. Soma-se a esse dado, um dado recentemente divulgado pelo Alto Comissariado para Refugiados da ONU, o Acnur. Nós atingimos recentemente o recorde de refugiados na história do mundo, refugiados e deslocados internamente. Nós temos 59,5 milhões de pessoas forçosamente deslocadas de suas terras natais, das quais 19,5 milhões são refugiados. Ou seja, é um fenômeno histórico, é um fenômeno mundial, e hoje o contexto é, pelas evidências todas que vimos, preocupante. É importante que façamos uma reflexão do que acontece no mundo e seus impactos no Brasil. No tocante ao Haiti, vamos lembrar, e acho que Vossas Excelências conhecem bem a história do Haiti, um país que divide, né, uma ilha com a República Dominicana, faz fronteira com a República Dominicana numa ilha, tem 10 milhões, aproximadamente 10 milhões de pessoas, e uma história admirável de bravura. Um dos primeiros países a conquistar a independência dos colonizadores europeus, e certamente o primeiro a conquistar pela luta, pela bravura dos escravos naquele país. O que lhes causou, presidente, talvez um dos primeiros embargos econômicos da nossa região, e que possivelmente alguns daqueles, possivelmente até hoje, vemos consequências desse embargo econômico nas dificuldades enfrentadas pela população para a melhoria do desenvolvimento econômico do país. Desde então, é um país, assim como outros tantos, inclusive o nosso, um país que migra. Obviamente, uma história de bravura e uma história dolorosa, um país que enfrentou vários desastres naturais ao longo de sua história, vários terremotos, vários furacões, enfrentou uma instabilidade econômica decorrente desse embargo e das dificuldades de construção de alternativas de desenvolvimento econômico, e enfrentou algumas dificuldades políticas também, instabilidades políticas. Lembrando períodos ditatoriais terríveis, que se acentuaram muito com os governos da família Duvalier, François Duvalier e Jean-Claude Duvalier, Papa Doc, e mais comumente conhecidos como Papa Doc e Baby Doc. Enfrentou outras instabilidades que culminaram em 95 com a aprovação de uma força das Nações Unidas para auxílio na reconstrução e estabilidade do país, e depois, em 2004, com a aprovação da missão de paz no país, a chamada MINUSTAH, a qual foi atribuído o mandato de coordenação para as Forças Armadas brasileiras, que desempenharam um papel de estabilidade e de segurança pública naquele país e desenvolveram, sim, uma relação. Os cidadãos brasileiros que lá trabalharam desenvolveram, sim, uma relação de profundo respeito e profunda identidade com os haitianos. Talvez uma das causas, inclusive, que fez com que muitos deles passassem a migrar para o Brasil. Nos Estados Unidos, estima-se que de 800 a 1 milhão de imigrantes haitianos. No Canadá, cerca de 100 mil haitianos. Na República Dominicana, cerca de 800 mil haitianos. Na França, cerca de 80 mil.
haitianos imigrantes. No Brasil, se estima que já estejamos por volta de 60 mil. Esse número ele vai ser depurado, ele pode ter duplicações e alguns ajustes necessários, mas por volta de 60 mil. Presidente, eu vou ser breve. Obrigado. A campanha toga tem no mínimo mais 5 minutos. Ah, tá, perfeito. E com a tolerância devida pela importância do tema. Tá bom, perfeito. Obrigado, senhor presidente. Essa migração toda, como eu estava dizendo, ela ocorreu também ao Brasil. Desde 2010, quando o país foi atingido por um terrível terremoto de grandezas, para que se deixe alguns números registrados, para que sensibilizemos e que possamos entender o que aconteceu naquele país. Aliás, ter uma mínima ideia do que aconteceu. Talvez só quem lá estivesse naquele momento, só quem viveu aquilo, tem uma mínima... Aliás, tem uma ideia mais precisa do que da dramaticidade da questão. Nós temos uma pequena ideia. Um terremoto que possivelmente matou entre 150 a 300 mil pessoas, atingiu, deslocou pessoas de suas moradias, cerca de 13% da população, 13% da população, que é fortemente concentrada em Porto Príncipe, onde foi o epicentro do furacão, e atingiu, de alguma maneira, 30% da população. Portanto, um terremoto com essa magnitude, com esse impacto, por óbvio, causou a comoção mundial, o auxílio mundial e, obviamente, algum fluxo migratório também. Desde então, o fluxo migratório para o Brasil tem aumentado. E vou evitar repetir tudo que o secretário Nilson Mourão, o secretário Carlos Alberto Simas aqui explanaram, mas é fato que esse fluxo migratório aumentou e ele se deu de duas maneiras. Uma, por via terrestre, submetido a traficantes, organizações criminosas que submeteram e submetem imigrantes à condição de exploração. E também, a partir de 2012, essa imigração ocorreu de maneira segura, quando o governo brasileiro, após provocação e conversas intensas com o governo do Acre, ao identificar esse fluxo migratório, decidiu por aprovar o visto humanitário e concedê-lo lá em Porto Príncipe, em Quito e em Lima, concedendo assim a possibilidade alternativa dos imigrantes obterem esse visto e viajarem diretamente para o Brasil de maneira segura. Nossa intenção desde então, testemunhas que somos do trabalho incansável do governo do Acre e de toda a sua equipe, está aqui o senador Jorge Viana, um batalhador nesta casa por todas as questões envolvendo diversas matérias como saúde, trabalho, emissão de documento, transporte, mobilidade. O secretário Nilson Mourão, que é um batalhador e, mais do que isso, um ser humano fantástico e sensível à causa da imigração e preocupado com a solução ou com a melhor solução do problema de imigração que se dá hoje pelo Acre. O que nós fizemos desde então? Garantimos em parceria acolhimento no Acre, já com 2 ajustes de local de abrigamento no Acre, assistência social, assistência médica, com a Força Nacional de Saúde, com aumento de repasse ao governo do Acre, com ajuste de equipes de saúde para atendimento aos imigrantes lá, alimentação no abrigo, documentação. A Receita Federal deslocou equipe para documentar, o Ministério do Trabalho deslocou equipe para
conferir carteira de trabalho aos imigrantes ao longo desses anos. O Ministério da Justiça, e aí faço um registro ao trabalho de meu antecessor, o secretário Paulo Abrão, que foi em missão para lá, auxiliou na construção de soluções junto com o governo do Acre, garantiu e tem tentado garantir mobilidade desses imigrantes do Acre a outras partes do país, em especial São Paulo e os 3 estados do Sul, presidente. O Itamaraty, que tem trabalhado incansavelmente na emissão de vistos e na identificação junto aos países vizinhos de maneira a alcançar melhorias no fluxo migratório, identificação de dados e informações que subsidiem novas políticas públicas. Agora, por óbvio, em se tratando de uma questão complexa, todas essas ações, em algum outro momento, e o senador Jorge Viana aqui registrou, bem, em algum outro momento, elas podem ser surpreendidas. Faço o registro, Paulo Maldes, da Secretaria de Direitos Humanos e da atuação junto ao Acre e aos demais estados no atendimento e assistência dos imigrantes. Mas, por óbvio, como ia dizendo, em alguns desses momentos somos surpreendidos com fatos novos, que nos impõem novos desafios, e pode ter havido em algum momento uma deficiência ou uma perda de eficiência em algumas dessas políticas públicas. O que posso garantir é que, nos últimos tempos, em reuniões permanentes, contínuas, com o governo do Acre, com o governo dos estados de destino, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, temos desenvolvido um conjunto de ações estratégicas para tentar fazer uma reversão, e aqui o secretário Nilson Mourão aponta, e, para minha surpresa, que já tem dado efeito, uma reversão da rota imigratória submetida à exploração de criminosos, que é essa rota que acaba culminando com um desafio grande ao Estado do Acre, para uma rota segura, via direta de Porto Príncipe para o Brasil. A estratégia ela se dá com aumento da emissão de vistos, resultado este que o embaixador Simas tem garantido, e vai aumentar e melhorar a emissão com a parceria com a Organização Internacional de Migrações e com um trabalho parceiro do Brasil e os países vizinhos no enfrentamento ao tráfico de pessoas, no estrangulamento dessas organizações criminosas. Enquanto esse fluxo não se reverte, o Estado brasileiro deve e está empenhado em ação conjunta e agora evitando falta e falhas de comunicações, atuado em conjunto no abrigamento desses imigrantes no Acre, com um trabalho fantástico da Secretaria de Direitos Humanos do Acre, na mobilidade deles do Acre para esses 4 estados, mobilidade essa que está se dando de forma coordenada, previamente avisada e garantindo a programação dos estados de destino, na recepção desses imigrantes nesses estados destinos e na sua inserção laboral. Esse é o desafio do Estado brasileiro. Por fim, concluindo, é um desafio, presidente, que definitivamente não é fácil, mas é necessário de ser enfrentado, é imprescindível que seja assim enfrentado, até por coerência histórica. Somos um país, como Vossa Excelência muito bem frisou, somos um país construído, forjado em imigração. Somos todos, efetivamente, de alguma maneira, imigrantes nesse país. Nada mais justo, nada mais coerente que atuemos em conjunto para recepcionar imigrantes haitianos ou de outras nacionalidades, assim como fomos nós recepcionados e bem acolhidos em outros países ao longo da nossa história. Fomos forjados e voltamos a ser, fomos forjados em imigração e voltamos a ser local de destino. O nosso desafio, portanto, é construir uma política nacional de imigração que garanta inserção laboral, inserção cultural, inserção
social aos imigrantes haitianos e de outras nacionalidades no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito bem, Beto Ferreira Martins Vasconcelos, secretário nacional de Justiça.